Olá, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez eu quero vos saudar, os meus amados, com a santa e gloriosa paz do Senhor e aqueles que está ao alcance, da palavra de Deus. Voltamos de novo à análise bíblica e teológica da pessoa e obra do Deus único e verdadeiro, Nós falamos sobre revelação geral, revelação especial, falamos sobre os pressupostos deformados sobre o Deus atualmente, falamos sobre o panteísmo, politeísmo, materialismo, agnosticismo, enfim. Agora nós vamos falar, eu vou estar trazendo para vocês aqui a segunda parte, Conheça os nomes e atributos de Deus. Sabemos que o nome é muito importante, Então, mas para entrar nos nomes e o atributo de Deus, você precisa primeiro conhecer, a história, dos nomes, Principalmente que era muito importante para o povo judeu, Mas para que você possa conhecer os nomes e atributos de Deus, você tem que entender primeiro a importância dos nomes, Então vamos lá. O nome é um tema bíblico, que está no Antigo e também no Novo Testamento. Isso que ratifica, que significa confirmar e reafirmar, Aqui que o mesmo merece alguma importância. Aliás, alguns líderes cristãos, aproveitando-se das vastas referências bíblicas acerca do tema claro e fora de contexto e do seu propósito original. Criaram um modismo, ligaram o nome a outro tema presente no imaginário religioso e do povo assim, Então, assim surgiu a maldição do nome, que nós estamos vendo aqui sobre a importância do nome, dos nomes, Tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas depois, com o decorrer desse vídeo, você vai entender melhor essa situação da segunda parte de teontologia. Então, Isaltino Gomes Coelho Filho esclareceu, Já vi gente orando para quebrar a maldição do nome que foi posto em alguém. Isto é risível, ou seja, uma coisa provocada, ridícula, grotesca ou até mesmo cômica. Ou seja, que as pessoas colocam o nome das pessoas, depois as pessoas descobrem o significado do nome e depois começa a querer amaldiçoar aquele nome que colocou nas pessoas, Ao invés de procurar ver os atributos, dos nomes, E também os atributos de Deus que você vai aprender mais na frente aqui. Então, como eu já disse, pessoas que oravam para quebrar a maldição do nome que foi posto em alguém. Então, a gente vai ver algumas coisas aqui que eu falei sobre risível, Que significa, sobre substantivo masculino, aquilo que provoca riso ou ridículo grotesco. Como eu voltei a repetir o significado da palavra risível. Cláudio significa coxo, tá vendo? Presta atenção. Quando você coloca nome numa pessoa, o nome Cláudio significa coxo e manco. Ele vem do latim claudicare, Havia um jogador chamado Cláudio Adão, olha aí, que jogava muito, E não era um aleijado de terra, viu? Não era um aleijado. Então, as pessoas às vezes, porque este nome tem um significado de manco, coxo, não vou colocar. Mas aqui já fala que existia uma pessoa chamada Cláudio Adão, que jogava muito, viu? E não era coxo. Como o nome significa? Paulo César Farias não teve o caráter do apóstolo Paulo, viu? Nem a grandeza de César, André significa varonil ou viril. As mulheres chamadas Andréia são masculinizadas. Por isso, só porque ela se chama Andréia, só porque o nome de Andréia significa uma coisa viril, então você começa a ver aí os significados, Que não é porque você colocou o nome da sua filha de Andréia que você vai orar para quebrar uma maldição. Mas o nome André significa masculinidade, então ela pode ser uma pessoa lésbica? Nada disso, meus queridos. Isso é para que você possa aprender e conhecer os nomes
e também os atributos de Deus e porque foram colocados certos nomes na pessoa do nosso Deus. Mas para isso é necessário que você entenda primeiro o significado dos nomes que são colocados em certas pessoas, né? Como eu já disse que Andréia significa varonil e viril. Então, a gente vê as mulheres chamadas Andréas são masculinizadas? Não, nem por isso são. Isaltino vem do alemão Isalide, e que significa guerreira Hilde, de ferro Isan, que significa uma pessoa guerreira. E era o nome, né, como diz ele aqui, de minha avó, que passou para meu pai. Não somos guerreiros e eu particularmente também não sou de ferro. Eu não sei como que você está entendendo essa situação. Os significados do nome muitas das vezes não tem a ver com o caráter. Por exemplo, Cláudio Adão significa manco e coxo e nem tanto Cláudio Adão foi um grande jogador. Então, a gente vê aqui mais alguns significados, né? Era o nome de minha avó, passou a meu pai, conforme foi o caso de Hilde, né? O caso de Isaltino, que vem do alemão. Então, a gente vê aqui, nem tanto, né? Significa guerreira, mulher guerreira, nem tanto aquela pessoa que tem esse nome, ela é guerreiro, e nem particular a pessoa que tem esse nome é de ferro. Carolina é a forma italiana para o diminutivo de Carlos de Caral. Caral, homem no alto, alemão antigo. Então eu vi aqui, ó, minha esposa tem Carolina no seu nome e é muito feminina e não tem nada de masculina. Então, os irmãos notam que os nomes têm o significado, mas não é porque eles têm um significado oposto, né? Carolina significa, né, uma pessoa alta, um alemão antigo. E minha esposa tem Carolina e no seu nome e é muito feminina e não tem nada a ver com masculina, né? Então, nós notamos, isso aqui foi Isaltino, né? Foi um homem que ele começou a falar sobre a importância dos nomes, né? E que muitas das vezes, muitas pessoas oram para quebra a maldição. Ah, mas espera aí, se eu soubesse que Cláudio significava coxo e manco, eu jamais colocaria o nome no meu filho de Cláudio. Então, nós vamos ver aqui, isto aqui é uma introdução, meus queridos, tá? Que conheça os nomes e o atributo de Deus na segunda parte de teontologia. Agora vamos lá, a importância do nome na cultura da antiguidade, viu? O nome era muito importante na cultura dos povos primitivos. Diz o Dr. Chaplin que na antiga nação de Israel, tal como em outras culturas, havia um registro dos cidadãos da cidade, da província ou do país. No caso de Israel, ter o próprio nome em um daqueles registros era a prova de cidadania com seus respectivos privilégios. Se você olhar no livro de Números, capítulo 7, né, e do versículo 61 até o versículo 65, você depois estuda aí que você vai ver, né, falando sobre os nomes, que não comece das coisas sagradas, depois vai falando aqui, os que buscaram nos registros e contaram uma geração, porém aquelas pessoas não puderam ser contadas, né? Porque os seus nomes não existiam no registro e eles não tinham um significado, né? Ou seja, que pudesse ser no caso, né, de pessoas que fossem registradas para serem honradas. Então, os irmãos vê que na cultura antigamente, o nome ele tinha uma importância muito grande. De acordo com o nome que a pessoa possuía, né, elas não tinham, as pessoas não faziam muito caso dessas pessoas. E até mesmo essas pessoas que não eram encontradas em certos registros, justamente porque o nome tinha um significativo, talvez, de maldição, né, de uma coisa muito ruim, né, conforme eu acabei de falar no início aqui. Então, vamos lá. Então, né, aqui diz aqui, ter o próprio nome apagado
como está registrado em Neemias 61, 65, que aquelas pessoas tiveram seus nomes apagados, né? Então, equivale a perder cidadania e privilégios. É o que acontecia lá em Neemias capítulo 7, 61, versículo 5, que depois você estuda para você ver lá, né, a perda de privilégios, né? E Chaplin ainda acrescenta que os adoradores antigos acreditaram que era mistério, ou seja, necessário saber o nome do Deus que estava sendo adorado, pois de outro modo nenhum favor seria conferido ao adorador. Então, o significado do nome era muito importante na cultura da antiguidade, a importância do nome, né? Aí nós vemos aqui, pois do outro modo, nenhum favor seria conferido ao adorador se o nome não tivesse um significativo importantíssimo para aquelas pessoas que queriam saber o significado do nome, né? Russell Joe Weiner, ao falar sobre o Deus único verdadeiro, explica que em nossa cultura o país usualmente escolhe nomes para seus filhos, tendo por base a estética ou a eufonia nos tempos bíblicos, né? Porém, dar nomes era uma ocasião considerado relevante. Então, nós notamos que o nome era uma expressão do caráter, natureza ou o futuro do indivíduo, ou pelo menos uma declaração do que se esperava de quem recebeu, né? Nós temos uma passagem, né, bíblica aqui, né, muito importante, né? Uma coisa interessante, que quando a esposa de Jacó, né, ela faleceu, né, por ela ser uma pessoa que foi infeliz, né, estéril, custou ter filhos, e depois, por final, ela morre. Então, você vê aí que coisa séria, como que os judeus davam importância para o nome. E se você vê lá registrado, nós vamos entender, né, esse estudo da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Através aqui, né, que a gente vê aqui da esposa de Jacó, que quando ela estava morrendo, ela considerou a vida dela como uma vida sem sentido, né, irmãos? Uma vida miserável, né? Uma vida totalmente que foi, não teve muito êxito, né? Então, aí a gente nota que quando ela colocou o nome, né, do seu filho, né, Benoni, aí a gente entende ali, né, que Jacó, na mesma hora, né, ele retrucou esse nome, né, porque é o filho da minha amargura, o filho da minha decepção, enfim, aquele nome trazia, né, uma grande decepção, uma maldição, né? Aí Jacó na mesma hora fala, não, eu vou trocar esse nome vai chamar Benjamim, né? Ele vai se chamar Benjamim, porque é o filho da minha mão direita, é o filho do meu trabalho, é o filho do meu esforço. Então, para os judeus, né, naquela época, o nome era uma coisa muito importante, né? Nós temos também a passagem de Jacó, né, no aval de Jaboque, né? Qual era o nome? Israel, né? Jacó significava suplantador e enganador, né? Olha o que aconteceu lá. Então, o anjo disse para Jacó, de agora em diante, o seu nome passará a ser Israel, né? Você que conhece a Escritura Sagrada, conhece essas passagens bíblicas e sabe de pessoas, né? O próprio Jacó mudou o seu nome do seu filho de Raquel, para Benjamim. E o próprio anjo mudou o nome de Jacó, né? De Jacó para Israel. Por quê? Porque o significado do nome de Jacó não era muito bem quisto, né? Pela sociedade ali, pelas pessoas, né? Que falavam, poxa, esse camarada é um suplantador, esse cara é um enganador. Por isso que o anjo resolveu mudar o nome de Jacó para Israel. Então, por aí você vê a importância do nome, né, irmãos? A importância do nome. Fala sobre o Deus único verdadeiro,
explica que em nossa cultura o pai usualmente escolhe nomes para seus filhos, né? E tem uma base na estética ou na eufonia, o que aquilo representa realmente, o significado daquele nome, né? Eu mesmo tenho um filho chamado Felipe, né? E nem tanto, né? O significado da palavra Felipe chama amigo de cavalos. E meu filho nem sabe montar num cavalo, né, irmãos? Por aí os irmãos veem que eu tenho um testemunho dentro da minha própria casa, né? O nome de Felipe é amigo de cavalo. E nem por isso meu filho nunca montou num cavalo. Então tá dando para os irmãos entender mais ou menos aí, né, a importância do nome na cultura da antiguidade, né? É certo que a origem dos nomes, né, da minudência de cada civilização era de acordo com as civilizações, né, que alguns fatores poderiam influenciar, né? Então nós vemos aqui, conforme eu acabei de apontar para vocês aqui, as influências dos nomes e como que algumas pessoas tiveram que trocar o nome por causa da sua influência, ou seja, por causa do seu significado. Massugueiros assevera que a origem do dar nome às pessoas decorreu dos seguintes fatores. Primeiro, o nome tem uma necessidade de você citá-las. Primeiro, citá-las. Segundo, chamá-las. Terceiro, distingui-las entre as demais, dentro da família, dentro da comunidade. Mas apesar das particularidades quanto à origem, né, é certo que o nome, né, à luz da Bíblia, tem alguma importância. É aí que nós vamos entrar, né, conhecendo a Deus através dos seus nomes nas Escrituras Sagradas. O Dr. Colin Brower enfatiza que o nome na fé, no pensamento, de muitas nações, né, irmãos? No pensamento aqui de muitas nações, né, que havia-se a importância, né, da inextricavelmente vinculada à pessoa, seja homem, seja do Deus ou de um demônio. Wesley Duell disse que a palavra nome usada nos dias de Jesus Cristo, ela incluía 3 coisas. Primeiro, o nome e a pessoa. Segundo, o nome representa tudo o que sabemos sobre a pessoa. O nome e a pessoa efetivamente presente. Então, nós podemos dizer, né, os hinos que estão cantados, adorados, Yeshua, então você vê que as pessoas exaltam o nome de Jesus, né, porque conhece o significado deste nome, né, irmãos? Se conhece o significado dos nomes que nós pronunciamos nos louvores, na igreja, na pregação. Então, isso é muito importante, né, irmãos? Então, aí nós vemos aqui, tais citações têm um alvo, mostrar que diante da evidente, né, e comedida importância do nome, é possível que Deus os usou em várias situações, viu? Por razões legítimas e propósitos relevantes. Então, aqui está. Falei alguma coisa da importância do nome, como que o nome de Jacó foi mudado para Israel, como o nome do filho, né, depois de José, os 2 filhos que Raquel teve, como que Jacó mudou o nome do seu próprio filho, né, para Benjamim, por causa do significado, né, que o primeiro nome que Raquel colocou não era um nome que agradou o pai, por causa das consequências, né? Então, a gente vê aí a importância do nome na cultura da antiguidade. Mas eu tive que trazer essa introdução da importância do nome para você também conhecer a importância dos nomes do Senhor dado nas Escrituras Sagradas, viu? Na cultura mesopotâmica primitiva, o nome era considerado expressão da coisa por ele designada. Isto é, saber o nome da pessoa significava tomar conhecimento de uma certa circunstância, expectativa ou da sua própria natureza.
Não é por acaso que os judeus eram muito criteriosos na escolha do nome dos filhos, como eu falei no caso de Jacó, após a morte de Raquel, né? Que davam preferência àqueles que traduzia os magníficos atributos e acreditava que fazendo assim manteriam certos infortúnios sob controle, né? Por exemplo, a palavra Eliaquim, né? O próprio Jesus, Eliaquim, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Então, quem é que não quer chamar Eliaquim, né, irmãos? Quem é que não quer ter o nome de Josué, Salvador, né? Então, são os nomes, né, que vai trazer a influência, né, e magníficas dos atributos de Deus. E acreditavam que fazendo assim, manteria certos infortúnios sob o controle. Sempre que era possível, a família bem instruída evitava nome que tivesse conotação negativa. Olha só que coisa séria, né? Os judeus muito criteriosos, tá? Antes de dar nome para um filho, né, eles primeiro examinavam, né, para ver qual era o significado do nome, né, o que eles poderiam colocar, qual era a influência, a importância, se aquele nome trazia uma influência positiva, né, ou uma influência negativa. Então, nós vemos uma passagem em Gênesis 35, do versículo 17, acabei de falar para vocês e vou repetir de novo aqui, do versículo 19. E partiram de Betel, que ficava a pequena distância para chegar a Efrata, e no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldade de seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, e deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Tá vendo? Então os irmãos veem que na hora da morte, né, o significado do nome Benoni, né, foi o filho, né, da morte dela, ou podemos falar o filho do luto, o filho da desgraça. Mas Jacó, ele na mesma hora, irmãos, ele mudou o nome de Benoni para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Que coisa maravilhosa, né? Deus é ciente de que o nome naquele contexto era a expressão do caráter, da natureza ou o futuro daquela pessoa. Amém, irmãos? Empregou alguns no afã de revelar facetas de sua pessoa e obra. Os nomes, então, constituem-se de revelar facetas de sua pessoa e obras, e os nomes, né, então, constituem-se meios eficientes e eficazes de conhecê-lo, né? Quem não gostaria de, quando uma criança nascer, falar assim: ele vai chamar Emanuel, coisa maravilhosa, né? Porque a influência, o atributo magnífico da pessoa de Deus, né, que traduz Deus é conosco. Agora vamos lá. Primeiro, o nome El era um nome cananeu, próprio para Yahvé, tá vendo? E se acha em todos os idiomas semíticos, e a palavra original para deidade possivelmente derivada de um vocábulo, né, que significa poder ou proeminência. Olha só, sua origem exata não foi plenamente descoberta. Há quem diga que se deriva de sinônimo de ser. Primeiro, ser senhor ou ser forte e poderoso. A palavra El ocorre com frequência nos textos ugaríticos da antiguidade. Várias culturas, religiões diferentes, comumente usavam este termo, mas para Israel o uso genérico não tinha nenhum valor, né? Por quê? Porque por Israel ser um monoteísta, né? Então, aquele nome que poderia ser traduzido por vários nomes para Israel não tinha valor, né? Porque acreditava apenas no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó, né? E aparece mais, olha aí, vai anotando você que está estudando aí, 240 vezes referindo-se ao Deus El. Então você vai anotando a palavra o El da glória,
em Salmo 29, versículo 3, Deus é o da vingança. O Salmo 94, o versículo 1, Deus é o da salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Aí agora você vê aí inserido na Escritura Sagrada os atributos, o significado deste nome El, que significa, né, o Deus da glória, o Deus da vingança e o Deus da salvação. Segundo ponto, Elohim, né, é a forma plural de El, pode ser aplicada aos ídolos, né, conforme está registrado lá em Êxodo 34, o versículo 17, e também inserido no livro de Juízes, Êxodo 22, 8. Lê lá nas Escrituras Sagradas. Anjos, né? Também Elohim significa anjos. Salmo 8, verso 5. E deuses dos pagões, como relata Isaías 36, versículo 18. Como eu já falei, Elohim, né? Quando se trata de Deus, se trata as três pessoas benditas da triunidade da pessoa do nosso Deus. Mas quando se trata da idolatria, são revelados vários deuses, né, irmãos? Então nós temos aqui o significado das palavras, né? Juízes 22, 8, anjos, Salmo 8, 5, e deuses dos pagãos, como eu já disse, Isaías 33, 18, e também registrado em Jeremias capítulo 5, o versículo 7. Escritores bíblicos não erraram, associam Elohim ao poder criativo de Deus, viu? E o seu cuidado com a humanidade e o universo, que aparece quase 3.000 vezes. Anota aí, você que está estudando comigo, no Antigo Testamento, das quais cerca de 2.300 vezes este nome se refere-se ao Deus de Israel, único e verdadeiro, como está escrito em Gálatas capítulo 1, verso 1, Salmo 68 e o verso 8, né? Aqui nós temos também na terceira parte, Elohim, sinônimo singular de Elohim, aquele que tem a capacidade de proteger ou punir. Ele ama e ao mesmo tempo castiga. Apocalipse capítulo 3, 19. Consola e disciplina. 2 Coríntios 1, 3, 4 e Hebreus capítulo 12, o versículo 10. Conserva e ao mesmo tempo extermina. Provérbios capítulo 30, verso 5 e Salmo 50, versículo 22 e o Salmo 114, verso 7, o Salmo 139, verso 19, né? Então a gente vê, era mais usado na poesia, tá? Esses nomes, Elohim, era mais usado na poesia. 4. El Elyon, era o Deus a quem Melquisedeque servia. Amém? Registrado lá em Gênesis 14, versículo 18. Os antigos escritos em fenício menciona Elion como nome de Deus. E a escrita fenícia ramificou-se depois da língua cananeia antiga do rei de Salém, né? E inclusive há uma inscrição aramaica da antiguidade encontrada na Síria em que aparece a forma composta de El Elyon. Tá vendo o significado dos nomes, meus queridos amados? Como são importantes, que significa Deus Altíssimo. O nome supracitado, embora cananeu, deve ser considerado válido para Deus, uma vez que a narrativa bíblica deixa claro que Abraão não contrariou o Deus de Melquisedeque, viu? Primeiro, Abraão servia, Gênesis 14, de 18 a 20, Hebreus 7, 4 a 10, e teria Yahvé feito alguma revelação a Abraão acerca de Melquisedeque. Se não o fez, por que Abraão não condenou a divindade do rei de Salém? E quem disse que Melquisedeque era maior que o pai Abraão? Hebreus 7, 6, 7. Ora, o El Elyon de Melquisedeque ou o El Shaddai de Abraão, o Deus desconhecido de Epimênides, são o mesmo ser, o Deus único, cujo nome verdadeiro, né, que nós um dia
nós saberemos. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo possa esclarecer mais e mais a palavra. Aí está, né, a terceira parte da teontologia, né, para que nós possamos meditar na palavra do Eterno, né? Agora eu vou trazer para você também, inserido também, um dia nós vamos saber, Êxodo 6:3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Que Deus possa te abençoar e boa aula. Deixe seu like, né, irmãos? Deixa aí, o seu like, dá um joinha aí, ajuda na divulgação deste trabalho, para outras pessoas, né, irmãos, que precisam, né, que tem que aprender mais a palavra de Deus. Deus abençoe.